Atos, capítulo 4, versículo 12. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo dias incertos, dias em que o medo, angústia, desespero, pânico, depressão têm tomado de conta da vida de muitas pessoas. Sim, muitas pessoas estão apavoradas pelo contexto de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Especialmente no Brasil, nós estamos vivendo uma crise que foi definitivamente instalada por causa da permissividade, por causa da relatividade da verdade. Nós estamos vivendo uma crise instaurada no Brasil por causa da libertinagem, da depravação e das coisas deste gênero, que estão ganhando força, meus amados irmãos e amigos, dia após dia, estão ganhando notoriedade nos principais veículos de comunicação do nosso Brasil. Uma crise política, institucional, provocada por ideologias, crise no judiciário, crise religiosa, crise em todos os aspectos que você imaginar. O sistema está corrompido e corrupto. E quem ousa ir contra, torna-se um criminoso. A inversão de valores está tão latente e patente que agora, em muitas coisas, é crime ser verdadeiro. É crime falar a verdade. É censurado quem expõe a verdade. Tamanha é a libertinagem. E por conta de tudo isso e muito mais, meus amados irmãos, muitas pessoas já chegaram à conclusão. Para muitas pessoas, a conclusão é: estamos sem saída. A conclusão é: não tem solução. Muita gente já chegou à conclusão: tudo acabou. Já não tem mais jeito para a minha vida, já não tem mais jeito para a minha cidade, já não tem mais jeito para a minha família, já não tem mais jeito para o meu estado, já não tem mais jeito para o meu país. A crise está instaurada. A crise está fixada e muitas pessoas já perderam totalmente a esperança. Não há mais como escapar. Muitas pessoas assim estão considerando. E aí você olha o texto de Atos capítulo 4, versículo 12. E o texto de Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse texto, evidentemente, trata-se do Messias, o Cristo bendito, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então você precisa ler o que vem antes e o que vem depois do versículo 4, do capítulo 4 e versículo 12 de Atos dos Apóstolos. Com base neste texto sagrado, meus amados irmãos, foi criado um tema que os batistas brasileiros estão trabalhando esse mês de setembro. Jesus Cristo é a única esperança. Sim, Jesus Cristo é a única esperança. Nos anos idos de 1965, em pleno regime militar, um homem poeta, servo do Senhor, Mário França, escreveu o hino que está no nosso velho cantor cristão, o último hino do cantor cristão, 581. A única esperança. E o velho poeta disse assim:
do Amapá ao Rio Grande, do Recife a Cuiabá. Grita, angústia se expande. A verdade, onde estará? Em São Paulo, no Acre ou Minas, em Brasília ou Salvador, proclamemos as divinas boas novas do Senhor. Cristo, a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Nossa pátria amada e imensa, nosso povo humilde e bom, tem por meta a recompensa do celeste e eterno dom, do Oriente ao Ocidente e do Norte até o Sul. Feliz, cada qual se torna um crente para a bênção do país. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Na campanha brasileira para a evangelização, seja a fé nossa bandeira, nossa espada, a salvação. E por lema, por porfia, que garante o céu além, trabalhar enquanto é dia, pois a noite logo vem. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil para a santa liderança do Evangelho do Brasil. Ah, meus amados irmãos, que coisa esplêndida nós termos esta convicção. Com base em Atos capítulo 4, versículo 12, eu faço algumas afirmações como aplicações práticas. A primeira afirmação como aplicação prática: a minha esperança não pode estar em mim mesmo. Sim, formação acadêmica, salário, potencial, inteligência, recursos, influência, fama, estabilidade, credibilidade, honradez, sensatez, homem de bem, pessoa de bem. A minha esperança não pode estar em mim mesmo. Aí alguém diria, mas por que não? Eu sendo uma pessoa tão boa assim, com um potencial tão grande assim, por que não ter esperança em mim mesmo? Por que não acreditar no na minha própria, nos meus próprios recursos, na minha própria inteligência, no meu potencial? Por que não? Eu digo para você, meu amado irmão, meu amigo, a minha esperança não pode estar em mim mesmo, a sua esperança não pode estar em você mesmo, porque nós nos acabamos. Um dia tudo se acaba. Sim. Todo o nosso potencial, toda a nossa inteligência, todos os nossos recursos, toda a nossa fama, influência, estabilidade, formação acadêmica se acaba quando sepultados somos. Por isso, a minha esperança e a sua esperança não pode estar em nós mesmos. Em segundo lugar, e como aplicação prática, eu digo, a minha esperança não pode estar na minha família e nos meus familiares. A minha esperança não pode ser a minha esposa, não pode ser o meu filho, a minha filha, não pode ser o meu pai, a minha mãe, os meus avós, os meus tios, os meus primos. A minha esperança não pode estar na minha família e nem nos meus familiares, embora eu espere coisas boas deles. Embora não seja errado eu e você esperarmos coisas bacanas, muito boas, extraordinárias das nossas famílias e dos nossos familiares, mas nós não podemos depositar, acreditar a nossa esperança na nossa família e nem nos nossos familiares. Por quê? Porque senão podemos ser decepcionados. Falamos o mês inteiro de agosto sobre rompimento no âmbito familiar, quebra de laços familiares.
Se nós depositamos a nossa esperança na nossa família ou nos nossos familiares, nós podemos a qualquer momento sermos decepcionados. Ou a morte pode nos tirar da boa convivência familiar. Por isso, a nossa esperança não pode estar na nossa família e nem nos nossos familiares. Em terceiro lugar, como aplicação prática, com base em Atos capítulo 4, versículo 12. A minha esperança não pode estar na igreja a qual congrego ou na minha religião. Por quê? Mas é tão legal a igreja que eu congrego. Mas a minha religião é tão boa. Eu espero tanto nela, eu gosto tanto dela. Você gostar da sua religião é muito legal. Eu mesmo sou batista, tradicional, por convicção, eu amo a minha denominação. Mas a minha esperança não pode estar na minha religião, na minha igreja. Não. Por quê? Porque senão eu me tornaria apenas um religioso. Apenas uma pessoa religiosa. E até as nossas igrejas e as nossas denominações e as nossas religiões um dia se acabarão. Então a minha esperança não pode estar na minha religiosidade ou na igreja a qual congrego. Não, de maneira nenhuma. Outra aplicação prática que eu faço, com base no texto sagrado de Atos, capítulo 4, versículo 12, é que a minha esperança não pode estar nos líderes religiosos. E aqui, meus amados irmãos, me perdoem a franqueza. Ou me perdoe, não, porque não precisa me perdoar pelo que eu vou dizer. Um vício de linguagem que a gente tem. Mas, meus amados irmãos, o que tem hoje de líder religioso mentindo para o povo nas redes sociais e nos púlpitos de muitas religiões no Brasil é vergonhoso. É vergonhoso. É estarrecedor. Para quem tem o mínimo de conhecimento bíblico. Eu não estou dizendo para quem é um teólogo, para quem é um estudioso, gabaritado das escrituras sagradas, para quem é doutor em divino. Não estou falando disso não. Só para quem é sensato. Só para quem é sensato. É uma vergonha como muitos líderes religiosos estão perdendo o foco. Estão perdendo o foco. Estão deixando as escrituras sagradas de lado. Estão enganando as pessoas. Estão indo para os púlpitos enganar as multidões em nome de Deus. Isto é lastimável. Por isso, meu amado irmão, meu amigo, minha amiga, a sua esperança, a minha esperança não pode estar nos nossos líderes religiosos. Por quê? Porque eles são falíveis. Eles são homens passivos de erros. São mulheres passivas de erros. A nossa esperança não pode ser creditada em líderes religiosos de maneira nenhuma. Outra aplicação prática que eu faço com base no texto sagrado é que a minha esperança não pode estar nos meus governantes preferidos. Sim, a minha esperança não está em nenhum governo deste mundo. O prefeito da minha cidade, os vereadores da minha cidade não recebem de mim a esperança. Ou seja, eu não espero neles. Mas é um bom prefeito, é uma boa prefeita, são bons vereadores, competentes, trabalham para o bem da coletividade, que coisa extraordinária. E a obrigação deles não faz mais do que obrigação de serem honestos, justos e corretos. Mas a nossa esperança, a minha esperança não pode estar no prefeito, na prefeitura, nos vereadores. Não pode estar. Não pode a minha esperança estar nos meus governadores preferidos. Eu não posso creditar a minha esperança no governador do estado. A minha esperança não pode estar nele. A minha esperança não pode ser creditada nos deputados estaduais,
nos deputados federais, nos senadores da República, nos ministros, por mais justo que eles sejam. Ah, meus amados irmãos, a minha esperança não pode estar acreditada ao presidente da República. Não pode estar. Seja ele o presidente Jair Messias Bolsonaro, seja ele qualquer um outro presidente, a minha esperança não é o presidente da República. Mesmo que eu tenha as minhas preferências pessoais enquanto cidadão votante, mesmo que as ideias do presidente batam com as minhas ideias, algumas delas, a minha esperança não pode estar no presidente da República. A minha esperança, meus amados irmãos, não pode estar acreditada no poder judiciário. Não mesmo. De jeito nenhum. Ora, o judiciário, a gente ainda acredita, ainda tem credibilidade. Mas, meus amados irmãos, nós não podemos acreditar nossa esperança no poder judiciário. Nunca na história. Sobretudo, especialmente agora, nos dias em que nós estamos vivendo. De maneira nenhuma. A minha esperança e a sua esperança não pode estar no poder judiciário deste país. A minha esperança e a sua esperança, com base em Atos 4:12, não pode estar nas polícias e nas forças armadas do país. Não pode estar. Ah, a minha esperança agora são as polícias. A minha esperança agora são as forças armadas. A minha esperança agora é isso ou aquilo. Não. Nós não podemos acreditar a nossa esperança nas polícias e nem nas forças armadas. Embora sejam, hoje, talvez a instituição de maior credibilidade no Brasil. Quando digo instituição, no âmbito geral, no Brasil, no país. Nós não podemos acreditar, meus amados irmãos, a nossa esperança nessas instituições e nessas pessoas que aqui nós falamos e que nós deixamos de falar. Escute. Definitivamente, a minha esperança deve estar apenas e tão somente na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu vou repetir. Definitivamente, a minha esperança, a sua esperança deve estar tão somente na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ora, por que a minha esperança deve estar depositada apenas em Cristo Jesus, o Senhor, e não nestas coisas e instituições que nós acabamos de aqui mencionar? Em primeiro lugar, por que a minha esperança e a sua esperança deve estar somente em Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo nunca vai nos abandonar. Isso, Jesus nunca nos abandona. Jesus nunca vai nos decepcionar. Por que a nossa esperança deve estar acreditada apenas e tão somente em Cristo Jesus? Porque Jesus Cristo nunca vai falhar. Jesus nunca falhou, não falha e jamais falhará. Por isso, a nossa esperança deve estar acreditada apenas em Cristo Jesus. Porque a nossa esperança deve estar em Cristo Jesus, porque Jesus ele nunca vai nos rejeitar. Sim, Jesus não nos rejeita. Jesus não nos trata conforme os nossos pecados. Jesus não nos trata conforme a nossa maldade hoje. Por isso, a nossa esperança deve estar nele, tão somente nele. Por que a minha esperança e a sua esperança deve estar somente em Jesus? Escute, meus amados irmãos e amigos, isso é muito importante e sério. Porque Jesus é Deus. Jesus é Deus.
se não tivesse mais nenhuma razão, nenhum motivo para nós acreditarmos a nossa esperança em Jesus, essa aqui já seria mais do que suficiente. Por que a minha esperança é acreditada apenas em Jesus? Porque Ele é Deus. Ele é o legítimo Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Sim. Por isso, a minha esperança deve ser Ele. Ah, mas eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Bíblia, eu não acredito em nada que é religião, eu sou totalmente incrédulo, não creio. Não creio, não creio. Ora, você pode até ter o direito de não crer, mas Jesus não vai deixar de ser Deus pelo fato de você não crer. Ora, Jesus jamais vai deixar de ser quem Ele é, Deus, porque pelo fato de você simplesmente não crer. Não vai fazer diferença nenhuma para Ele. Independentemente do nosso credo ou não. Então a minha esperança é Jesus Cristo pelo fato de Ele ser o próprio Deus. Outra aplicação prática com base no texto sagrado. Porque, escute, olha só. Por que a minha esperança deve ser só Jesus Cristo? Porque só existe uma vontade, uma única vontade, que é boa, agradável e perfeita. É a vontade de Jesus Cristo, Senhor. Ora, se a minha vontade enquanto homem, se a minha vontade enquanto marido, se a minha vontade enquanto filho, se a minha vontade enquanto pai, se a minha vontade enquanto filho, enquanto tio, não é boa, não é agradável, não é perfeita, existe uma que é. Se a minha vontade enquanto líder religioso não é boa, não é agradável e nem perfeita, existe uma que é. Se os nossos governantes, prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais e federais, senadores da República, ministros, se o poder judiciário, se as forças armadas, se essa turma toda, a sua vontade não é boa, agradável e perfeita, eu conheço uma que é Jesus Cristo. Por isso a minha esperança está em Jesus Cristo, por isso a sua esperança deve estar em Jesus Cristo, porque Ele é o único que tem a vontade boa, agradável e perfeita. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que a minha esperança não seja apenas em discurso, que a minha esperança em Jesus Cristo não seja apenas em falácias, não seja apenas numas palavras pronunciadas. Que a minha esperança em Jesus Cristo não seja apenas teórica. Que a minha esperança em Jesus Cristo não seja apenas momentânea. Que a minha esperança em Jesus Cristo seja inegociável. Inegociável. Que a minha esperança em Jesus Cristo seja verdadeira e não apenas em palavras, mas que a minha esperança em Jesus Cristo seja nos pequenos atos do dia a dia. Ah, meu amado irmão, meu amigo, acredite a sua esperança a Jesus Cristo. Deposite a sua esperança em Jesus Cristo. Confie em Cristo, porque Ele é a nossa única esperança. Quando diz única, é porque não existe outro meio. Se tivesse outros meios, outras formas, se tivesse uma outra maneira, nós apresentaríamos para vocês. Mas conforme as Escrituras Sagradas, meus amados irmãos e amigos, a única esperança é Jesus Cristo. Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Na história da humanidade, tivemos grandes homens e mulheres tementes a Deus. Santos homens e mulheres tementes a Deus. Mas a todos eles nós não devemos acreditar nossa esperança. Porque eles foram falíveis. Eles são falíveis. A nossa esperança deve estar em Jesus Cristo. Porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Senhor absoluto, imutável,
Senhor grandioso, porém acessível a seres humanos falíveis como eu e você. Eu fico impressionado e amo cada dia mais a Jesus Cristo por saber que Ele aceita uma pessoa como eu. Ele acolhe uma pessoa como eu. Ele não rejeita uma pessoa como eu, pecador e merecedor. Por isso, a minha esperança é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, a minha única esperança é Cristo Jesus, o Senhor. Sem Jesus, sem esperança. Com Jesus, com a verdadeira esperança. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por você e por sua família. Eu quero pedir a Deus que renove em você esta viva esperança que somente em Jesus você pode ter. Você pode congregar em todas as igrejas que você quiser congregar. Se você não tiver ligado a Jesus, você não tem a verdadeira esperança. Não, você não tem. Você pode ser de um melhor partido, você pode ser a favor do melhor presidente da república, você pode ser o que você quiser ser. Se a sua esperança não está em Jesus, você está perdido. Perdido. Você pode ocupar os cargos mais altos que a sociedade pode oferecer. Você pode galgar os postos mais elevados que um ser humano pode alcançar. Se a sua esperança não estiver em Jesus, você está perdido. Eu quero orar por você. Baixe a sua cabeça onde você estiver e nós vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, Tu és bondoso, amoroso e longânimo. Meu Deus, tantas promessas nos fazem. Líderes religiosos fazendo promessas que não podem cumprir. Denominações religiosas, ó Deus, religiões prometendo aquilo que o Senhor não prometeu. Governadores, prefeitos, vereadores, ministros, senadores, deputados, fazendo promessas que não podem cumprir. Ó Deus, muitas pessoas alienadas, amando e odiando essas pessoas que estão no poder, amando e odiando a questão religiosa. Meu Deus, que essas pessoas mudem o seu foco, que o seu foco seja Jesus. Ó grande Deus, nós oramos. Tens piedade do nosso Brasil, Senhor. Abre os olhos dessa nação, para que ela entenda, ó Deus, não apenas alguns princípios cristãos, mas para que elas conheçam o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, Senhor. E nele depositem, acreditem toda a sua esperança. Ó grande Deus, nós acreditamos que para o Brasil a única esperança é o Senhor Jesus. Abre-nos a mente, ó Deus, para podermos ver, para não invertermos os valores, para não sermos alienados, para não sermos extremistas, mas para vermos a realidade. Ó grande Deus, nós oramos na convicção plena de que o Senhor estará salvando muitos brasileiros, pois eles estarão acreditando a sua esperança na pessoa bendita de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém e amém. E graças a Deus.